relatório. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia. Agradeço as menções que Vossa Excelência fez e também complementando o informe sobre a subcomissão do ensino médio. Eu acho que durante esse mês de outubro, possivelmente logo após os feriados, nós já teremos condições de apreciar o relatório. Estive conversando com a senadora, professora Dorinha, e já está bastante avançado o processo. Faltam alguns ajustes e alguma interlocução que a senadora pretende fazer com o MEC. Fora isso, já podemos anunciar o término do trabalho, né? Que é o início de outro, na verdade. Então, passo a leitura solicitando a Vossa Excelência dar por lido o relatório e passarei à apreciação obrigatória das emendas que foram apresentadas. Como bem disse Vossa Excelência, é um projeto de longo alcance. Ele é um pacto que envolve 3 ministérios: o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Cultura. O foco é a recomposição, a continuidade, não é, de obras que estavam paralisadas, mas também está incluído o FIES no processo da educação, um novo formato do FIES, mantendo, evidentemente, o seu foco. E também complementação de obras de hospitais e a possibilidade de alteração na lei na lei Aldir Blanc, podendo também, em um percentual determinado, ser usada para aprimoramento e valorização de equipamentos culturais. Então, a proposição que nos chegou da Câmara dos Deputados, ao chegar aqui, onde também tramita em regime determinado nos termos do citado artigo 64, parágrafo 1º da Constituição, foi distribuída a esta Comissão de Educação e Cultura, onde foi aberto o prazo regimental para a apresentação de emendas. A emenda número 1, oferecida pelo senador Plínio Valério, acrescenta parágrafo 8º ao artigo 3º da Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013. A finalidade é incumbir o MEC de concluir os processos administrativos pendentes que tratam de pedido de autorização para funcionamento de curso de medicina, instaurados por força da decisão judicial, até a publicação da portaria MEC 650, de abril de 2023. As emendas 2 e 3 foram apresentadas pelo senador Isalci Lucas. A emenda número 2 altera os artigos 4º e 5º C, além de revogar o parágrafo 4º do artigo 6º, todos da Lei do FIES, na forma dos artigos 18 e 19 do PL. No artigo 4º da Lei do FIES, a mudança incide sobre o parágrafo 14º, com o intento de que, em contratos inferiores a 100% dos encargos educacionais, a parcela não financiada seja paga pelo estudante diretamente à instituição de ensino. Daí, igualmente, o sentido de revogar o parágrafo 4º do artigo 6º, ora em vigor, que autoriza o agente financeiro a cobrar as parcelas de encargos educacionais não financiados com recursos do FIES. A emenda número 3, por sua vez, também dispõe sobre o FIES. A mudança proposta recai sobre o inciso 3 do parágrafo 11, artigo 4º, incluindo ainda modificação no inciso 8º do caput e acréscimo do parágrafo 23 ao artigo 5º C da Lei nº 10.260, na forma do artigo 18 do PL. No inciso 3 do citado parágrafo 11, a emenda altera a faixa de aporte das mantenedoras, como parcela dos encargos recebidos dos estudantes entre 10% e 25%, após o 5º ano da entidade mantenedora no FIES, variável nesse período em função dos critérios estabelecidos em regulamento, nos termos do que for aprovado pelo CG-FIES. Para o inciso 8º, artigo 5º C, a emenda número 3 exclui a previsão de valor mínimo para as prestações destinadas à quitação de saldo devedor, passando a prever apenas a prestação equivalente à aplicação percentual mensal vinculada à renda aos proventos mensais brutos dos estudantes financiados pelo FIES.
A inserção do parágrafo 23 no artigo 5º-C, por fim, visa garantir que durante os períodos em que o financiado ficasse a oferir qualquer renda ou proventos, seja suspensa a exigibilidade de prestações para a quitação do saldo devedor. O objetivo da emenda número 4, da senadora professora Dorinha Seabra, é incluir no artigo 9º do PL, entre os critérios norteadores das diretrizes de priorização a serem definidas pelo Poder Executivo, para fins de atendimento no âmbito deste pacto, projetos de instituições de educação básica que atendam comunidades de baixa renda, na mesma linha dos projetos de instituições arroladas no inciso 3º, destinadas a atender comunidades rurais, indígenas e quilombolas. Finalmente, a emenda número 5 do senador Alessandro Vieira incide sobre o parágrafo 11 do artigo 4º da Lei do FIES, visando a estabelecer, mediante mudança de redação do inciso 3 do parágrafo 11, em alusão, o aporte obrigatório da entidade mantenedora ao FG-FIES a partir do 6º ano no FIES, entre 10% e 40% dos encargos educacionais recebidos dos estudantes. Análise. De acordo com o artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, cumpre a Comissão de Educação opinar sobre proposições que digam respeito à matéria de natureza educacional, como é o caso do projeto de lei 4.172 de 2023. Nesses termos, a presente manifestação encontra amparo regimental. De igual modo, a proposição observa os critérios de inovação, conformidade com o ordenamento vigente e os princípios gerais do direito, além de ser dotada de coercibilidade. Ademais, há também a observância das recomendações da técnica legislativa prescritas pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Dessa forma, em relação à análise dos aspectos constitucionalidade, juridicidade e técnica de proposição, não há qualquer questão a ser apontada que enseja amparo ou até mesmo aprimoramento. No que tange ao mérito, a proposição não poderia vir em melhor hora, em hora mais oportuna, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista econômico. Particularmente em relação à questão educacional, o inventário de obras realizado pelo FNDE identificou, logo no início deste ano, mais de 30 mil obras contratadas ou negociadas no âmbito do PAR, contadas a partir de 2007. Desse total, embora se tenha um índice de obras concluídas da ordem de 56%, o que em números absolutos se traduz como pouco mais de 16.700 mil obras, tem-se na outra ponta quase 12% de obras paralisadas ou não concluídas, o que dá uma ideia aproximada de 3.600 obras em algum recurso já investido e sem perspectiva de retorno se não houver um investimento adicional. O caráter epidêmico dessa mazela se caracteriza pela constatação de casos em todos os estados e do Distrito Federal. Já o número de municípios atingidos se aproxima de 1.700, o que perfaz um percentual de 30% das municipalidades brasileiras. Portanto, é de boa iniciativa que essa lei venha a ser aprovada, porque também dialoga fortemente com o Plano Nacional de Educação em vigor. Daí a urgência de uma intervenção que se mostre efetiva, no sentido de assegurar a conclusão dessas obras. Como se sabe, já houve iniciativas de retomada que resultaram frustradas em face da falta de criação de condições viáveis para a conclusão dos projetos. No país que experimenta inflação como o nosso, infelizmente, é inconcebível a falta de sensibilidade em relação a questões como essas, que são cruciais para a manutenção do equilíbrio financeiro de contratos e de ajustes. Pensando na distribuição de resultados por etapas ou níveis, essa retomada poderá representar, por baixo,
1.200 estabelecimentos de educação infantil, creches e pré-escolas, quase 1.000 escolas de ensino fundamental, além de algumas dezenas de escolas do ensino médio técnico-profissional, uma centena de obras de reforma ou ampliação de escolas e pelo menos 1.260 quadras ou coberturas de quadras esportivas. Do ponto de vista do gasto público, a paralisação ou adiamento reiterado de conclusão dessas obras tem uma outra face, causadora de prejuízos irreparáveis à figura do Estado e dos gestores públicos. Por esta razão, a proposição em relação à retomada de obras que atenderão à educação básica e profissional é de suma importância sob o ponto de vista educacional. Com efeito, no que toca especificamente ao aporte de recursos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, há uma perspectiva concreta de impacto positivo na própria economia do país. De certo, o retorno da medida beneficiará tanto o setor da construção civil quanto os trabalhadores. Em relação ao conteúdo das medidas vinculadas à Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura, é importante salientar que a proposta original do Poder Executivo alterava o artigo 16 daquela norma. A finalidade da proposição era indicar de forma explícita a possibilidade de aplicação dos recursos gerados pela política, sendo exemplares a esse respeito a construção, a ampliação, a reforma e a modernização de espaços culturais, a aquisição de equipamentos e de acervos e o fortalecimento da política nacional da cultura viva. O projeto facultava ao Ministério condicionar até o limite máximo de 30% dos recursos gerados pela política cultural decorrente da lei os repasses destinados para aplicação em políticas de programas e, neste caso, o projeto previa flexibilização ou a desnecessidade de observância dos percentuais estabelecidos no artigo 7º da Lei Aldir Blanc. 80% em ações de apoio ao setor cultural, por meio de editais, por meio de subsídios para manutenção dos espaços artísticos e 20% em ações de incentivo direto a programas, a projetos e ações de democratização do acesso à produção artística e cultural. Ao apreciar essa inovação indireta na Lei Aldir Blanc, a Câmara dos Deputados optou por não alterar aquela norma, abordando o assunto no próprio projeto e aquecendo a diretriz indicativa das áreas acerca das atividades ou equipamentos culturais que poderão receber recursos, assim como de possível limite de 30% do total dos recursos a ser estabelecido em diretriz do próprio Ministério. Cumpre ressaltar, todavia, que os deputados emendaram a disposição original, de sorte que fosse mantida a proporcionalidade dos 80% e 20% previsto no artigo 7º retromencionado. De nossa parte, essas alterações não alteram a substância da proposição original e com ela se harmonizam. Por fim, no que se refere à introdução da mudança na lei do FIES, pela Câmara dos Deputados, as inovações inseridas são oportunas e meritórias. As que dizem respeito à flexibilização de aporte das mantenedoras no FG-FIES são necessárias para dar fôlego às instituições de ensino e reduzir os efeitos de desembolsos obrigatórios sobre a própria viabilidade de funcionamento das instituições, particularmente em relação à reabertura de prazos para a renegociação de dívida de estudantes em situação de inadimplência junto ao FIES. A medida, além de servir ao interesse público, lastreado na compreensão da educação como dever do Estado, vem a calhar em uma conjuntura marcada pelo esforço do governo federal para restabelecer o acesso da população a condições de solvência, notadamente por meio do programa Desenrola Brasil, aprovado por esse Senado no dia de ontem. Ademais, já estamos quase criando um calendário de reabertura dessas negociações no FIES, sinal de que as normas da regência do fundo precisam considerar o ambiente de oscilação da economia e do mundo do trabalho. No momento, por exemplo, e ainda por alguns anos, teremos de conviver com as consequências da pandemia do Covid-19. Nada mais justo assim
de que há alguma sensibilidade como a situação desses estudantes que, após deixar a universidade, ainda terão de conviver com a incerteza quanto ao acerto do seu investimento. Finalmente, no que respeita à técnica legislativa e à coerência textual, entendemos que a incumbência do ato no âmbito do poder público deve ser de caráter pessoal e não orgânico. Com efeito, sugerimos que na redação final do parágrafo único do artigo 17 da proposição seja feita menção a ato do ministro de Estado da Educação, de modo a uniformizar a técnica com o texto do artigo 16, parágrafo único. Por essas razões, ao tempo em que reafirmamos a constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto, invocamos a sua relevância educacional e social como base para o seu mérito e acolhida no Senado Federal. No que tange particularmente a avaliação das emendas oferecidas, depois desse relatório e depois da coerência interna que permeia todo o projeto, nós tivemos que rejeitá-las, presidente, todas elas, para que não houvesse nenhum óbice ao que o governo federal, como proponente, né, do projeto, estava pensando. Concluindo, em vista do exposto, o voto é pela aprovação do projeto 4.172 e pela rejeição das emendas de 1 a 5.